Bom, eu vou chamar aqui nosso convidado, que já está aqui com a gente hoje aqui no estúdio, presencialmente, para continuar repercutindo outros assuntos. Depois a gente fala mais de outros assuntos da área dele, mas eu queria chamar então o Anderson Menezes, que é fundador e CEO da Alkin Research. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, Isa, Alexandre Alain. Bom, eu vou continuar com algumas notícias importantes aqui do dia, né? Eu gostaria também da sua participação, se quiser fazer algum comentário aqui junto com os nossos outros comentaristas. Queria falar de uma fala importante aí do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Segundo ele, a melhora no ambiente econômico também está no radar dele ali. Ele participou de um evento em Portugal, onde afirmou que o Brasil não é nem de longe um dos piores países com problemas de energia e que a desconexão entre preços e produção não acontece só com petróleo, mas também com alimentos. Campos Neto também falou sobre o crescimento econômico no segundo trimestre. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. A gente vê aqui nesse gráfico que aqui o Brasil, né, é um caso interessante, porque é um dos poucos países que no meio desse processo está tendo revisão de crescimento para cima, né? Todos os processos a gente consegue ver que a bolinha está acima da barra, significa que você teve revisões para baixo, né? No Brasil a bolinha está dentro da barra e a América Latina só tem isso por causa do Brasil. Então o Brasil está tendo revisões para cima, inclusive a nossa revisão já é maior. A nossa última revisão no Banco Central é maior que esse número de 1,5, é 1,7. A gente provavelmente tem um PIB forte no segundo tri. Obviamente, em algum momento, tudo que a gente está fazendo vai gerar uma desaceleração no segundo semestre, mas ainda assim um crescimento é bastante melhor do que se esperava no começo, né, no início do ciclo de ação. Bom, e no Fórum Jurídico de Lisboa, o presidente do Banco Central comemorou que o pior momento da inflação passou, mas disse ainda não saber o efeito das medidas do governo. Falou que o país vai conseguir frear a inflação, pois a maior parte do trabalho foi feita, que a inflação brasileira está na média ali dos últimos 20 anos ante países desenvolvidos e que é preciso, muito importante ali, fazer um trabalho de ancoragem das expectativas. Além disso, lembrou que o desemprego está abaixo do registrado antes da pandemia e que o Brasil tem gerado mais empregos, embora com renda menor. Primeiro eu queria aproveitar que nosso convidado está aqui, né, que repercutisse um pouquinho aí em relação a essa fala aí do presidente do Banco Central, dizendo que a inflação já foi no seu pior momento. Como é que os investidores podem enxergar essa fala do Campos Neto? De fato, né, a expectativa para o curto prazo, né, de que a gente esteja de fato no final do ciclo de alta da Selic, né, o que coincide bem com o final da alta da inflação, né, quem olhou a última ata do Copom, se a gente olhar no horizonte de 2 anos, a gente vai ter inflação de 2,7%, né, segundo o Banco Central, né, há quem acredite, né, vamos tentar, se a gente olhar há 2 anos atrás quais eram as projeções que a gente tinha para 22 também não eram nada próximas do que a gente tem hoje, mas vale a gente lembrar, né, que ao que tudo indica a gente está próximo num ponto de inflexão, né, que está próximo num ponto de melhora e como você bem falou, Isa, é de fato, né, algo mundial, né, global, né, toda essa preocupação, tanto com energia quanto com alimentos, qualquer coisa, né? Não é um problema que o Brasil está sozinho, né? Muitas vezes, em muitos ciclos de alta, o Brasil passou sozinho por essa questão de inflação. Então agora a gente está navegando aí junto, né, de mãos dadas com o mundo, ninguém solta a mão de ninguém, né, nesse caso aí com a inflação. Então de fato um problema bem orquestrado ali globalmente, só que por outro lado, né, apesar do fator positivo de não ser, né, um problema só nosso, né, que a gente consiga buscar a solução ali em conjunto, né, por outro lado o Banco Central aqui ele acaba não tendo braço, né, nem influência suficiente para, por exemplo, baixar o preço do barril de petróleo, né? Por mais que você tenha incentivos ali de corte CMS, né, auxílio para caminhoneiro, você não consegue, né, influenciar a inflação de oferta, né, que a gente chama ali, que de fato, né, a gente precisa de um Banco Central americano, europeu, né, que tem um poder maior para frear esse tipo de demanda. Então, o Banco Central, por mais que ele seja, né, incisivo, né, tempestivo no seu ciclo de alta aqui, né, ele acaba ficando também à mercê um pouco, né, de fatores aí que não estão sob o nosso controle aqui no Brasil. Mas, ao que tudo indica, em resumo, né, a gente está próximo no ponto de virada, caso, né, nada mais saia do controle, né, e tudo caminhe ali para o que está projetado. Alan e Cabral, já passamos pelo pior momento da inflação? Olha, difícil dizer, mas assim, comparativamente a outros países, o Brasil ele não está
muito pior. Eu diria até, comparativamente à Europa e Estados Unidos, não em termos absolutos, mas em termos relativos, a gente está melhor. Explico por quê. Porque essa inflação projetada para 2022, se ela se concretizar aí próxima de 7,5%, 8%, não é muito distante da nossa média histórica. Vamos falar que o Brasil gira ali na casa de 5%, 6% nos últimos anos. Agora, se a gente pega uma inflação de 8% para a Europa e para os Estados Unidos, é 4 vezes a média histórica deles. Então, a população, lá o que eu estou querendo dizer, o efeito inflacionário para a população é muito maior para o americano médio e para o europeu do que para o brasileiro. Porque a nossa média histórica a gente já está meio que acostumado com uma inflação um pouco mais elevada. Acho que o Banco Central, ele errou lá atrás, mas aí foi um erro do Banco Central no mundo inteiro também, é difícil culpar, a situação da pandemia era muito peculiar, colocando a Selic a 2%, isso é uma das causas da inflação, mas mérito ao Banco Central brasileiro que sai na frente do ajuste de taxa de juros. Pelo menos aonde a medicação taxa de juros faz efeito, a gente já percebe aí algum sinal de arrefecimento em relação a serviços, em relação a bens industriais. Agora, é lógico que é difícil dizer se o pior já passou ou não, né? Fazer algum tipo de previsão, porque pode ter aí algum tipo de choque de petróleo ainda, guerra Rússia e Ucrânia continua, pressões de alimentos, mas acho que o Banco Central tem feito um bom trabalho em relação à inflação no Brasil. Uma coisa muito doida, a curva de juros está indicando 2 altas esse ano ainda, isso desde sexta-feira, e há uma alta agora em agosto e a outra depois da eleição. Eu acho que o mercado de day está louco, mas literalmente eles estão indicando uma alta de 0,5 em agosto e uma alta de 0,25 em outubro. Se você não botar esses números, a curva distorce completamente para frente. Quando você coloca esses 2 números, a curva fica igualzinha do mercado. Então, dando a entender que se tiver algum problema ainda de segundo semestre, ele puxa mais um pouco os juros. Eu acho meio loucura, eu acho que ele puxa meio e fica quieto. Agora, em relação à inflação, é loteria demais, serviço está bombando. Serviço ainda está incomodando. Quase 1% de serviço no IPCA 15. Isso é muita coisa. E serviço é Banco Central. Então é complexo dizer se já chegou ao topo. Já chegou ao topo ano passado, no meio do ano, já chegou ao topo em novembro, vai chegar no topo em abril, vai chegar no topo em maio e chegamos no topo em junho. E alguma hora certa. Ele não é 100% culpado, tem coisas que não estão na mão dele. Bola de cristal, né? O Itaú BBA reviu suas projeções para a Bolsa Brasileira no segundo semestre. O banco reduziu 115 mil pontos para 110 mil pontos do Ibovespa no final do ano. Ainda assim, a nova estimativa aponta aí para uma valorização de aproximadamente 10% sobre os números de hoje. De acordo com o relatório, o corte reflete um cenário desafiador no curto e médio prazo, principalmente em questões macroeconômicas. Apesar do menor crescimento global, o banco segue ali com a exposição em companhias relacionadas a commodities, grandes bancos, energia e saneamento ali, mas com uma visão mais cautelosa com setores de pagamentos, tecnologia, construtoras, saúde e varejo. Eu vou aproveitar aqui com o nosso convidado, o Anderson. Eu sei que fala muito bem ali de rotação do Ibovespa em busca de ações desvalorizadas. Queria que você repercutisse em relação a isso também. Falar assim, né? Quando o Ibovespa está subindo, é a projeção lá para cima, né? Depois muda a projeção, então se pegar a projeção que todo mundo tinha lá no começo do ano, de 31 de dezembro, era o Ibovespa 140, 150, né? Poucos aí falavam menos de 120, então é difícil cravar, né? Ainda mais agora a gente está entrando nessa semana, na metade do ano, né? Se cravar qualquer coisa aí para a próxima metade, né? Então, acho que Ibovespa, se cravar Ibovespa, você falar que você está acertando quase que o preço ali orquestrado de mais de 90 ações, então é uma aposta arriscada. O que a gente vê, né, de fato, são muitas ações descontadas, Thaisa, como você falou, acho que são alguns casos bem específicos. A gente acredita na Alckmin que, de fato, essa posição de commodities, né, tá muito comprada, né, é o mercado inteiro, né, a gente vê pouco espaço. Quem queria entrar já entrou, né, então pouca upside, né, até pelo cenário que a gente tem projetado hoje. Mas tem outros nomes aí, até como o setor imobiliário, né, que podem surpreender positivamente, né? A gente vê um pessimismo muito grande precificado, né, em relação aos múltiplos, né, que a gente vê em relação a vendas do setor. De fato, o setor imobiliário tem chamado bastante atenção e, lógico, outros aí que acho que muita gente já sabe é o próprio varejo, né? A gente olhar em nomes
aclamados pelo mercado, como a própria Magalu, Via, Americanas nem tanto, mas essas duas primeiras que eu mencionei, né, tem apanhado bastante no mercado, de uma forma até exagerada, em nossa opinião. Tá? Então, de fato, alguns nomes ali, empresas aéreas até sofrendo mais por conta do petróleo, mas a Embraer, por exemplo, né, que não sofre tanto diretamente pelo preço do combustível, né, tem sido também um nome que tem chamado a nossa atenção, até foi um outro tópico aqui que eu comentei na minha última participação em relação à sua detenção, né, de participação na IVE, né, que é outra subsidiária americana que, se eu colocar em valores absolutos ali, né, de participação, a empresa é quase negociada pelo que ela tem lá fora. Então, de fato, né, você olha casos específicos assim, né, você olha no detalhe, é muita coisa que tem chamado a atenção a nossa na Bolsa aqui no Brasil. Então, a gente acha que, de fato, muitas empresas que estão esquecidas hoje vão surpreender demais, tá, pessoal? Então, como eu falei, né, se a gente olhar para o cenário um pouquinho mais longo, 2 anos, as coisas tendem a estar muito melhores. Quem é que não vai estar querer comprar no varejo se, de fato, esse cenário de inflação 2,7%, Selic é 5%, 6% se concretizar? A gente está falando nos 2 anos, não 10 anos. Então, as coisas mudam muito rápido, isso é bom projetar também. Então, o cenário, né, que é de curto prazo, né, logicamente, se é para estar comprado em um mês, lógico que vou querer estar comprado em commodities, em dólar. Né, mas se eu olhar ali 1 ano, 2 anos, logicamente a coisa muda bastante. Então, é importante o investidor, né, que está nos assistindo aí ponderar, né, muito bem qual é o seu horizonte de investimento para poder, né, traçar a estratégia correta, porque o bom de hoje nem sempre é o bom momento de amanhã. Gani Cabral, Ibovespa a 110 final do ano. Acho que é factível. Acho que durante um tempo, Isa, lembra no pré-pandemia, o Ibovespa ele ficava num ioiô, ele ia para 110, voltava para 100. 110 para 100. Eu, inclusive, fiquei fazendo um pouco de swing trade nessa época, comprava 100, ia para 110, vendia, aí ia para 100. Ficava fazendo isso. Aí veio a pandemia, aí eu perdi, né? Aí foi para 100, 90, 80, 60. Mas, enfim, aí fui recuperar 2 anos depois, né? Mas vai ficar, eu concordo com a visão do Anderson, no curto prazo, acho que vai ficar oscilando aí 100, 110, acho que é bem factível essa previsão do Itaú. Agora, tem um baita potencial pensando num horizonte mais longo. Economia é muito cíclica, o mercado é muito cíclico, a gente não vai ficar numa situação de taxas de juros elevadas e inflação alta para sempre. Então, em algum momento, as taxas de juros começam a fazer efeito, a situação se acalma, a inflação começa a arrefecer e aí é um cenário bastante promissor para a Bolsa, principalmente para o varejo, por exemplo, como o Anderson colocou, né, taxas de juros caindo, isso aumenta o prêmio na renda variável, diminui o prêmio na renda fixa, tem um efeito de potencializar consumos e investimentos e aí a Bolsa começa a reagir positivamente. Então, acho que a curto prazo é uma previsão factível do Itaú, né, do Itaú BBA, talvez surpreenda, 115 também, não acho que é algo muito anormal de acontecer, mas eu acho que num horizonte de 3 anos aí a gente pode falar até numa bolsa acima de 130 mil pontos. Cabral. Tô jogando aqui, vendo qual o resultado dá somando. Ó, 112.419 o bolsa final do ano. É o chute do inferno, maluco. Só para virar notícia, pelo amor de Deus. Não dá para... Pô, ano de eleição, PEC para passar, guerra na Rússia, guerra no inferno, China reabrindo e fechando. É um chute, vou chutar o número, 112.415. Esse é o índice final do ano, dia 30 de dezembro, meio-dia. Se a gente fizer um bolão para amanhã, a gente já não acerta, né? Quando vai fechar amanhã, a gente já não acerta. Cabral, o que é mais difícil? Acertar a inflação, ou se a inflação está no fim do ciclo, ou a bolsa? A bolsa, a inflação no fim do ciclo é mais fácil acertar. E o dólar é o mais difícil de todo. O dólar, então, é aquele número da luz dali de cima. Cadê? De vocês aí que vem, eu não consigo ver do lado de cá. Tá para esse número, acho que é 463 o número ali da luz. É só um dado curioso, se você pegar a curva de juros e a curva de aluguel de ações, a precificação de bolsa para final do ano é 105 mil. Então quer dizer que o Itaú BBA está prevendo 5 mil ali acima da curva que o mercado calcula para índice no final do ano. É factível, 10% é o famoso 10, né? Cabeleireiro aumenta 10%, o almoço aumenta 10% e a bolsa também 10%. Tá bom. Virou notícia por alguns minutos. Que foi um chute do caramba, foi 2 regressões e um chute. Tá certo. Já que a gente está falando de ações, queria falar então com o Anderson aí sobre o impacto do dólar
nas empresas exportadoras, como as de celulose, Klabin, Suzano, né? Quais as diferenças com, por exemplo, Irani? No momento, vale mais apostar nas exportadoras? Depende, né? Tudo depende da estratégia, né? Quanto você precifica o dólar, né? O dólar agora no mercado com certeza está considerando pelo menos acima desses 5,20, 5,15 que a gente está vendo hoje, né? Se você for jogar, né, nessa moeda do dólar, né, logicamente a Suzano é o player ali que você tem que escolher, porque de fato é a mais exposta, né? Tanto no custo quanto até na sua receita, né? Mas o saldo ainda é positivo para o dólar. A Klabin, né, é um player até um pouco mais posicionado aqui, cerca de 40%, 50% posicionado no mercado local, né, mas que também, né, vai um pouco de encontro ao preço da celulose que é praticado no mercado global, né? E aí a gente vê, já para a Suzano, logicamente vai seguir para a Klabin também, a gente teve essa semana, né, um anúncio de reajuste de preço, já para junho da Suzano. Então, mais um reajuste, se a gente for lá colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, acho que todos os meses as exportadoras de celulose praticaram um reajuste, que é muito positivo, né? Lógico, muito, né, surfando nesse ciclo de alta de commodities que a gente viu, mas também, né, vale destacar, né, que caso a gente veja, né, todo esse boom de commodities de fato arrefecendo, né, de fato também a celulose vai ser uma que vai mergulhar junto e pode ser um pouco perigoso, tá? Mas ainda assim, né, considerando até premissas muito mais conservadoras de preço de celulose e dólar, também é um outro setor da bolsa que está muito descontado, tá? Lembrando, principalmente da Klabin, foi uma empresa que fez grandes investimentos aí, por exemplo, no Puma 2, né, antes de toda essa alta de custos, é um projeto que com certeza custaria muito mais, muitos bilhões a mais, né, se for feito a partir de hoje, que a companhia, né, vai ter uma capacidade produtiva ali, um ativo, né, imobilizado ali muito maior, ou seja, é uma empresa que soube se posicionar, né, que está para colher os frutos daqui para frente, né? A Suzano também está, né, expandindo, mas que está muito bem posicionada daqui para frente. Irani a gente não acompanha muito, né, mas deve também surfar muito bem o momento de alta que a gente está vendo no preço de celulose, que de fato está bem atrativo. Gani Cabral, perguntas para o Anderson. Eu tenho. Como a reabertura de Xangai afeta o preço de Suzano e Klabin? Pode não afetar nada? Afeta alguma coisa? Afeta muito? Como é que fica? Mexe um pouco com a oferta, né? A gente tem muitas outras plantas de celulose que de fato também estão fechadas. Então, se a gente tiver a reabertura ali, né, total da economia, digamos assim, né, vai ter muita planta também de celulose reabrindo, tá? Então isso pode até mexer um pouco com o preço. Então muito do preço que a gente está vendo hoje, de fato, né, é porque a capacidade, né, o produto está mais escasso, tá? Então pode ser no curto prazo um pouco em função disso. Mas por outro lado, né, tem o quesito demanda, né? A demanda ali, logicamente, por outro lado vai aumentar. Então se olhar esse saldo, né, fica quase que elas por elas, não tende a influenciar tanto, tá, Cabral? Agora, o Anderson, em relação a Suzano e a Klabin, né, principalmente a Suzano, é mais assim um case, um potencial de valorização para um horizonte curto, né, como é o caso de commodities, ou não? Você aposta aí para carregar a ação por mais tempo? Qual que é a visão de vocês? Não, cara, Suzano, celulose é algum setor assim, SUS para escolher, para dormir tranquilo, agarrado é celulose, cara. Suzano, Klabin ali. Assim, a tendência, né, ainda mais Klabin, acho que tem um pouco mais de diferenciação de produtos, né, eu acredito que seja um player, assim, um setor muito, muito positivo, tá, Alan? Porque, por exemplo, Klabin, a gente vê, poxa, o e-commerce, ela faz caixa de papelão para o e-commerce, embalagem retornável, ela produz ali o Tetra Pak, a caixa de leite, ela produz a caixa, né, que embala a cerveja ali de papelão, né, ela faz assim, uma série de coisas que a gente olhar uma tendência circular. Quem diz agora que a tendência de substituição de plástico vai voltar para trás? Não vai. Né? Isso aí daqui para frente é o que vai mandar. E aí, celulose, papel, embalagem é o que vai ditar. Né? Isso é uma demanda muito resiliente daqui para frente. Então, de fato, é algo para longo prazo. E no curto prazo são ações aí que estão machucadas. A gente considera a Klabin desde a máxima já caiu, eu acho, uns 40%, 30%. Então são ações aí que ainda estão bem descontadas diante, né, de toda essa preocupação de recessão global. Eu diria até que são ações de mais para o longo prazo, porque o curto prazo é até ruim. Se a gente colocar no preço ali da ação, o curto prazo é algo bem ruim que está precificado. Porque, né, por que eu digo que é um cenário ruim? É porque o mundo está precificando quase que hoje uma recessão. Aí você, quando você tem recessão, logicamente, né, demanda por celulose, por bens ali, né, por e-commerce ou o que for, tende a diminuir. Então, para o longo prazo, né, médio prazo, como a gente estava falando, né, que as coisas devem melhorar, são ações aí que você deve ficar muito mais tranquilo. Você acabou de dizer que as coisas devem melhorar para o setor de varejo também na Bolsa? Estamos otimistas com o varejo também. A gente já virou até via, né, dando spoiler aqui,
nossa recomendação de compra já depois do resultado lá do segundo tri, a gente de fato viu a ação bem descontada. Magazine, a gente esperou, né, o resultado sair, a gente tinha recomendação neutra, esperou e manteve, né, acho que foi uma decisão assertiva, porque de fato desde lá acho que já caiu mais de 50%, de fato foi um resultado muito ruim, mas ainda assim a gente esteve até lá presencialmente com o pessoal da Magazine essa semana, né, e ao que tudo indica as coisas devem melhorar. Tá, então a gente vê, né, o primeiro tri de fato foi muito impactado, mas até a empresa na Magazine, né, nos próximos trimestres deve indicar uma melhora. Então, ao que tudo indica, não é compra ainda, lógico que a gente espera mais um resultado do segundo tri que deve acontecer nos próximos 15 dias, mas de fato, né, o que a gente está vendo precificado hoje, né, uma empresa que valeu 160 a 170 bilhões, está negociada a 17 bilhões, de fato, né, você não tem como dizer que está precificado ali uma tempestade muito grande que a gente acha que já não é condizente com o que a gente tem projetado. Mas a concorrência não é grande demais? Mas assim, o crescimento, o potencial de crescimento também é muito grande, né, o Cabral? Eu fui um cara muito reticente com varejo e até com Magalu. Até brinco que quando a gente olhava no auge, né, o que a gente colocasse na conta, tudo que a gente tinha projetado para a Magazine, que era crescimento de 35% ao ano, Americanas, 30% ao ano, Via, 20% ao ano. Se eu colocasse lá em 2030, o Brasil ia ser um país ali com um PIB maior do que o da Suíça, dos Estados Unidos e da China juntos. Porque assim, lógico, exagerando aqui, mas assim, era um cenário ali, né, que de fato uma teria que estar errado. E aí sim, naquele cenário que a gente tinha antes, eu acredito sim que era algo não condizente com a concorrência que a gente tinha no setor. Hoje, já é um cenário muito mais diferente, né? Você vê empresas aí negociadas a múltiplos muito mais descontados. Lógico, no curto prazo ainda é muito sensível, mas também é algo que quando destravar, né, a percepção ali de consumo melhor, vai ser muito positivo. E aí, internamente a gente pode debater, né, com mais detalhes outros pontos, mas tem, né, alguma iniciativa de monetização que as empresas estão tendo que não estavam acontecendo antes ainda, por exemplo, monetização de ads, né, o cara que vende hoje, né, no marketplace da Magalu ou da Via, por exemplo, esse cara vai poder, né, anunciar o produto dele, vai ter uma taxa nele, se ele vende produto por 100, ele vai tirar só 90 ali, porque 10 ele vai pagar para a Magazine Luiza para expor melhor o produto dele. Então são uma série de iniciativas que a gente vê, né, olhando mais de perto a empresa, que tendem, né, a dar um fôlego ali no faturamento e também, né, deixa a gente mais otimista no curto prazo. O Anderson, pensando nesse cenário recessivo de curto prazo, caso ele se concretize, que ativos que é interessante no Brasil a gente ter na carteira para se proteger ou para perder menos? Raia, Panvel, que tem remédio para depressão. É verdade, essas empresas aí de varejo, né, de farmacêuticos, têm esse resiliência, apesar que machucaram muito, tá? A Raia Drogasil até não apresentou uma performance muito boa lá no primeiro tri, mas tem apresentado sua resiliência e tem sido de fato um setor bem tranquilo. E eu ficaria mais exposto a empresas que têm o CNPJ aqui no Brasil, né? Como assim, Suzano, que é uma empresa que está no mundo inteiro, VEG, que é uma empresa global, a Embraer, né, por mais que tenha com a recessão ela sofra também, né, com as companhias aéreas, é uma empresa global, né, assim, as empresas globais da Bolsa são muitas, tá? Então, não buscar, né, caso a recessão que você mencionou seja direcionada aqui ao Brasil, né, a gente tem que buscar empresas também que são globais. É muito importante isso, pessoal. Muitas vezes a gente olha, né, a Bolsa do Brasil, né, como bolsas aqui, né, só dentro de casa, mas metade ou mais dessas empresas da Bolsa, né, operam no mundo inteiro. Tá, assim, 3, 4 países, tem empresas aí que operam em 15, 20 países do mundo inteiro. Tá? Então, é sempre bom a gente saber que a gente tem essa opção também de estar exposto na Bolsa Brasileira, mas com empresas que operam globalmente. Perfeito. Bom, o Gani falou, né, os impactos de uma recessão aqui no Brasil. Agora saiu uma notícia da Standard & Poor's ali que a economia americana vai resistir a uma recessão neste ano, pelo menos, mas os choques de preços de energia e matérias-primas, gargalos de produção e alta dos juros americanos por um tempo maior tornam aí difícil para os Estados Unidos escaparem de uma queda de atividade em 2023, segundo a agência de classificação de risco Standard & Poor's. Em relatório divulgado hoje, a ASP diz que há chances entre 35% e 45% de uma recessão técnica nos Estados Unidos no ano que vem, com esses problemas nas cadeias de produção, agravados ali pela incerteza com a guerra na Ucrânia e o desaquecimento na China. A forte pressão sobre os preços, que deve durar até 2023, vai levar o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a subir mais os juros, então, para 3% a
3,25 em dezembro deste ano ainda e até 3,5 a 3,75 no meio de 2023. O Fed, então, só vai voltar a cortar os juros no terceiro trimestre de 2024, o que vai ter impactos significativos nos países emergentes, incluindo o Brasil. Com juros mais altos, a economia americana vai crescer menos em 2023, o que levou a Standard & Poor's, então, a reduzir a projeção para o ano que vem de 2% para 1,6%. Anderson, eu queria que você fizesse um panorama geral das bolsas americanas. Como é que está o país? A probabilidade de uma recessão, então, está influenciando aí de alguma maneira? Lógico, né? Está machucando a gente olhar a bolsa, eu não sei hoje, mas a Nasdaq que semana passada estava menos 30% ao ano. Tá? Se isso aí não é precificar, né, algo como uma recessão, a gente não sabe mais o que é. Mas de fato, né, eu pessoalmente, minha visão ali como analista e de quem acompanha o mercado é de que de fato vai ter uma recessão. Agora, a magnitude dessa recessão, eu não acho que vai ser algo tão grave assim. Eu acho que as piores recessões são aquelas que ninguém está esperando. Então, de fato, né, a cautela que está tendo do mercado, né, com as autoridades monetárias, né, para conduzir todo esse momento, ao que tudo indica, não vai ser algo tão grave. Né? Vai ser, acho que se o Fed vê que está machucando demais, ele vai ser também mais suave ali na sua condução. Então, é muito difícil, tá, na minha percepção, na minha análise ali, escapar. Pode ser que não tenha recessão nenhuma, pode ser. Tá? De fato, é muito difícil de projetar. Mas o que tudo indica, diante do cenário que a gente tem de alta de juros, né, e a escalada forte da inflação que a gente está tendo lá com o mercado de trabalho ainda muito apertado, tá? É muito difícil não ter uma inflação. Tá? E aqui para o Brasil, logicamente, né, machuca. Né? As empresas que eu falei, né, na minha última resposta, né, tem muitas empresas que dependem da economia americana estar bem, né, para a gente também, né, tanto como exportar ou vender insumos ou o que for. Tá? Então é de fato um cenário que tende a machucar bastante. A Europa também é outra que está sofrendo bastante. Foi até engraçado, assim como o Alan estava em viagem agora há pouco, estava me atualizando na semana passada, na Europa vem uma plaquinha lá num bar que era, assim, a cerveja está mais barata que a gasolina, beba, né? Uma placa que tipicamente você veria aqui no Brasil, né? Mas lá, você já vê, poxa, na Europa está com uma pegada dessa já, e não, então você sente já que de fato é algo muito diferente para eles, né? E para a gente aqui no Brasil, a gente está acostumado até, a gente sabe lidar, né, historicamente com esse tipo de inflação. Lá para eles, eu acho que deve machucar muito, né? Mas eu imagino que a gente tem uma exceção. O ponto que eu tenho a ressaltar é que o mercado recupera antes, tá, pessoal? O mercado, a bolsa de valores é algo que olha para frente. Então, mesmo que a gente chegue numa recessão, a bolsa vai olhar para frente. Se a bolsa olhar, o mercado olhar que a gente vai ser capaz de atravessar a recessão, né, por menor que seja ou maior, né, e sair lá na frente mais forte ou maior, recuperar, né, o mercado vai precificar isso na hora que ele identificar. Então, né, as coisas podem até se recuperar antes que a gente imagine, ainda que aconteça uma recessão. Aproveitar que o Gani estava lá, eu queria perguntar como é que está o sentimento lá econômico. Então, o Gani passou esses dias nos Estados Unidos, justamente lá, né, que se fala muito de recessão. Como é que está o sentimento da economia? Então, o que eu percebi? Serviços muito aquecidos, então, assim, restaurantes, bares, né, muito cheios, hotéis cheios. Agora, me surpreendeu, assim, o varejo eu não achei cheio, né? Não achei as lojas tão cheias, achei, com exceção da Apple, que acaba virando quase que uma atração turística, né? Mas não achei as lojas muito cheias. Outra coisa que me chamou muito a atenção, Isa, foi o movimento nos aeroportos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, menor. Né? A gente já não vê aquele turismo barato. A passagem está cara demais. A passagem está muito cara. Eu defendo um argumento de que a gente vai viver um período de encarecimento do turismo. Né? Dos anos 2005 a 2015, o turismo se popularizou, que é ótimo, ficou muito barato, todo mundo pôde viajar para o exterior. Agora está muito difícil, a renda real cai das pessoas no mundo inteiro por conta da inflação, os juros sobem, então as condições de financiamento de passagens aéreas e hotéis ficaram mais difíceis e mais caras e, claro, como o Cabral trouxe, o preço das passagens aéreas muito em função do preço dos combustíveis lá nas alturas. Então ficou caro, né? O viajar hoje, fazer uma viagem internacional é muito mais caro do que antes. Tem muita placa, né, andando na cidade, hiring, né, nos Estados Unidos, contratando, estão pedindo para contratar. O que a gente ouve bastante é que as pessoas não querem trabalhar, então aquele papo é verdade, não é só uma estatística mesmo, muita gente não quer
trabalhar, seja aí porque ou ganhou muito dinheiro no mercado de ações ou porque o crédito se tornou mais fácil, mas não há esse incentivo. Agora, a reclamação de inflação, ela é geral, né? Todo mundo sentindo na pele uma inflação mais alta. E Cabral, sabe o que me chamou a atenção também? Eu estava assistindo a televisão e eu até achei que era uma análise, eu achei que era a BMC, para falar a verdade. O pessoal estava falando assim, olha, recessão, gargalos de produção, inflação, tudo isso não tem como você lidar, é uma realidade que se impõe. Tanana. Falei, nossa, é um programa de análise. Quando eu olhei, era uma propaganda. E a propaganda era tão bem feita, trazendo um diagnóstico do que estava ocorrendo. E aí o pessoal falando para investir em ouro, para se proteger. Então, assim, já muitas propagandas de casas de análise ou de fundos já dando como certo uma recessão. Agora, o que você me assusta é Nova York varejo vazio. Isso me chamou Nova York, não estou falando Zé da Esquina. Estou falando para a cidade Nova do York. planeta, maluco. E assim, Cabral, entrei numa grande loja de departamento, tudo em promoção, 50% e vazia a loja. Não era aquela, sabe, que você vê filas e nada disso, cara. Então me chamou a atenção esse Para Nova York assusta. De verdade que assusta. É uma movimentação que vem acontecendo aí desde a pandemia por conta, né, das empresas de venda online, principalmente a Amazon, né? E já que a gente está falando de bolsa americana, e essas empresas aí, como o investidor deve continuar apostando, deve ter uma perspectiva melhor, como é que deve se comportar aí nesses próximos meses aí, mesmo com inflação alta? Eu acho que essas grandes vencedoras, né, Apple, Google, Microsoft, né, tirando outras aí como a Netflix, que quase já caíram no cavalo, né, tendem a performar muito bem. Só que a gente sempre lembra, né, o histórico, quem nem nunca viu aquele gráfico, né, das maiores empresas lá dos anos 90, 2000, né, como o topo muda, né, do ranking. Então, é sempre bom lembrar que, né, essas empresas podem não ser vencedoras amanhã. Tem muita empresa que nem conhece, que está nascendo hoje em alguma garagem lá no Vale do Silício, que daqui a 10 anos vai ser a empresa aí de bilhões de dólares. Então, de fato, sempre estar atento e não focar, não fechar só os olhos ali para as Big Techs, porque tem muita empresa boa também na Bolsa Americana, né, com sequenciamento genético, né, uma série de outras coisas aí que tendem a prosperar daqui para frente, né, e logicamente, né, assim como a gente vem falando aqui, né, são empresas, né, que estavam precificadas ali com juro real negativo, juros de 1%, né, então é muito fácil, né, essas empresas valerem 1 trilhão, 2 trilhões de dólares, tá? Então também o jogo mudou, né, são empresas ali que vão ter que ser reprecificadas. Não que elas vão deixar a Apple vai deixar de vender iPhone, ou o Google, né, ninguém vai anunciar mais no Google Ads ou qualquer coisa do tipo. Mas são empresas, né, que o mercado, né, vai fazer uma reprecificação do quanto ele está disposto a pagar por essas ações. Mas ainda assim, são empresas ali boas para se carregar no longo prazo. Tá certo. Quero agradecer muito sua presença aqui no nosso estúdio. Nós recebemos o Anderson Menezes, que é fundador e CEO da Alkin Research. Muito obrigada pela sua presença e por todas as explicações, Anderson. Eu que agradeço, pessoal. Você, Alan, Cabral, muito bom sempre estar aqui com vocês presencialmente. Legal.